Boa tarde, irmãs. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder participar desse momento. Só um minuto aqui. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que estão dispostas a aprender mais da palavra de Deus, e 2h30 da tarde não é um horário muito comum. E eu fico feliz de ver o tanto de pessoas que tem aqui para participar desse momento. E o tema que eu escolhi, só uma confirmação, vocês estão me ouvindo bem? Só, pronto. O tema que eu escolhi foi legado cristão. Qual legado que a gente tem deixado, que a gente tem construído como cristãs, né? Para quem não entender muito bem o que é legado, legado é um tipo de herança que você deixa para as pessoas quando você parte dessa vida para outra, né? Você deixa uma herança, pode ser um objeto, pode ser um ensinamento, pode ser um dever, algo do tipo. A gente sempre vê em novelas e filmes as pessoas dizendo: ah, mas isso aqui faz parte do legado da nossa família, né? Então é meio que a herança que a família vai deixando para os que vão ficando. Então hoje a gente vai refletir no nosso legado como mulher cristã. O que a gente tem feito e deixado para as pessoas que vão passando por nossas vidas. Vamos abrir em Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Diz o seguinte, Tiago, capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de boas obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? E aí ele vai dar o exemplo de Abraão, que ia oferecendo o filho dele, né, a Deus, que Deus pediu isso a ele como uma confirmação da fé dele. E a primeira coisa que a gente tira nisso é que, baseado na nossa fé, a gente precisa ser ativa. A gente precisa agir. É muito mais fácil as pessoas acreditarem no que a gente fala por meio de ações do que o que a gente fala só em palavras, né? É muito mais fácil confirmar algo pelas ações que são feitas do que apenas por palavras. Às vezes a gente vê caso de investigação criminal e coisas assim, eles vão coletar imagem de câmera, foto ou coisas assim, porque isso comprova de fato o que aconteceu ali, né? Então, a lição que a gente tira aqui em Tiago é que a gente precisa ser ativa. A gente foi salva, a gente foi remida pelo sangue de Cristo, então a gente precisa mostrar isso em nossa vida, a gente precisa mostrar a nossa forma de vida diferente do que era antes. Eu estava compartilhando o tema dessa mensagem com a Amanda, a minha irmã, né? E ela trouxe uma situação que eu achei muito interessante e eu pensei em compartilhar com vocês.
Essa semana, na terça-feira, à noite, morreu o Paulo Gustavo, né? Um ator e humorista muito conhecido aqui no Brasil e até de forma internacional também. E a principal obra dele é aquela Minha Mãe é uma Peça, né? Todo mundo riu e se identificou algumas. Isso repercutiu de uma forma enorme, né? Muita gente na internet se declarando sua tristeza por conta disso. Ah, ele era muito jovem, ele era muito especial para todo mundo. E todo mundo ficou triste. No outro dia, algumas emissoras de televisão foi fazendo homenagem para ele ao longo do dia por conta desse falecimento dele. E horas antes do falecimento dele, em Santa Catarina, eu não sei se todo mundo viu, mas teve um atentado a uma creche, onde um jovem com 18 anos entrou na escola com uma espada, tipo um facão, não sei, e atacou 5 pessoas, né? 2 professoras e 3 crianças que estavam no local. Todos eles vieram a falecer. Ele tentou se matar depois, mas foi socorrido e até então, quando eu li a notícia, ele estava fora de risco de morte. E aí uma outra pessoa revoltada nas redes sociais compartilhou o pensamento de que era injusto a forma como repercutiu a notícia da morte do Paulo Gustavo e ninguém se importou com o que tinha acontecido em Santa Catarina. E aí a gente ficou pensando, né? Realmente, não foi tão falado. A Yane, eu só soube dessa parte de Santa Catarina quando a Amanda me falou. Mas eu só tinha visto a morte do ator. Só que aí o ponto que eu quero chamar a atenção aqui não é a fama em si que ele tinha, nem também quero diminuir a morte das pessoas de Santa Catarina, afinal são 5 vidas, né, que foram ceifadas, mas sim a forma como a vida de cada um foi vivida. As pessoas que morreram em Santa Catarina eram 2 professoras, pessoas comuns, né, como qualquer outra, e 3 crianças que tiveram um tempo de vida bem breve, então não tiveram oportunidade de fazer grandes coisas. Já o Paulo Gustavo, ele era famoso, né? Ele tinha um personagem que rendeu milhares de dinheiro para ele. Ele também lutava pelas causas sociais que ele acreditava. Ele fazia doações de quantias altas de dinheiro. Então, isso fez com que as pessoas olhassem para ele e sentissem falta dele. Elas vão sentir muita falta do jeito dele. Vai ser muito estranho olhar para um filme dele e saber que ele morreu, né? E que também ele não vai mais voltar à vida. E na Bíblia, a gente tem um exemplo interessante, né, de alguém que faleceu e deixou um legado. Atos capítulo 9, versículo 36. A gente vai ver a história de Dorcas, né? A gente já conheceu, já ouviu bastante dela. Atos capítulo 9, versículo 36. Diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior.
Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. E aí o resto da história a gente sabe que Pedro foi lá e ressuscitou ela, né? E aí a gente vê aqui um exemplo muito grande. Dorcas, ela não era conhecida mundialmente, talvez nem todo mundo da cidade dela a conhecesse, mas ela era alguém que fazia a diferença na comunidade em que ela vivia, né? A gente não sabe o tipo de bairro que ela vivia, se existia isso lá na cidade deles, mas ela fazia diferença. E quando ela faleceu, as pessoas sentiram a falta dela, né? E uma coisa interessante é que Dorcas teve a oportunidade de voltar à vida e as pessoas que estavam perto dela tiveram a bênção de tê-la de volta. Mas e a gente? Quando a gente partir dessa vida para outra, a gente não vai ter mais a oportunidade de voltar, pelo menos não para esse mundo, né? A esperança é que a gente vá para o mundo celestial depois. Mas nesse mundo, o que a gente tem feito para mostrar a nossa fé? Como que a gente tem agido para passar isso para as pessoas? Será que quando a gente falecer, a gente sair do lugar que a gente está agora, as pessoas vão olhar e vão dizer: nossa, que saudade de Cida Juvino. Tô com muita saudade dela, ela era uma bênção pra gente aqui. E isso é algo que a gente precisa pensar, né? Será que eu tenho sido bênção na vida dos outros? Quais têm sido as minhas obras para o reino de Deus? O que eu tenho feito para isso? Tito, no capítulo 2, versículo 3 e 5, Paulo vai orientar Tito sobre algumas funções, né, dos irmãos na igreja. E ele vai falar das mulheres, sim, porque nós mulheres somos peças importantes e cruciais no reino de Deus. E no versículo 3 do capítulo 2 de Tito vai falar assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. É interessante como o nosso comportamento dentro de casa já influencia na visão que as pessoas têm da palavra de Deus, né? É muito estranho quando a gente tem um comportamento em casa e lá fora é outro. É como se a gente tivesse uma vida dupla, né? Em casa é grito, é falta de respeito com as pessoas, seja com os pais, seja com o marido, seja com os filhos, seja com quem você vive. E aí lá fora é: oi, meu amor, como você está? Né? É um cordeirinho de Cristo, e em casa é uma cabrita braba. E isso acaba difamando a palavra de Deus, né? Paulo falou, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. E aqui ele traz orientações que servem para qualquer mulher, seja ela mais velha, seja ela mais nova. Ele fala, mulheres maduras sejam orientadoras, sejam pessoas de bom testemunho, para que vocês possam ensinar as mais novas. E as mais novas sejam humildes, né? Sejam obedientes e submissas.
E é isso que Deus quer pra gente, né? Que a gente seja exemplo e que possamos influenciar outras irmãs que estão ao nosso redor. Para as jovens solteiras, busquem se espelhar nessas irmãs mais velhas que têm bom testemunho. Uma coisa que eu acho que às vezes pode faltar na igreja e assim, não é crítica, mas é uma observação, é a falta de adoção de filhas espirituais, às vezes. Às vezes tem jovens que estão fora de casa, e eu vou falar da minha experiência, né? E às vezes a gente quer uma mãe espiritual, porque a nossa mãe de origem não tá ali, né? E a gente precisa de alguém para orientar. E então um conselho que eu daria às irmãs mais velhas, que elas sejam receptivas e acolhedoras, né? Sejam amorosas, não ignorem a aborrecente que fica quebrando cabeça na igreja, mas sejam compreensivas, né? Acolham com amor. E as jovens que sejam humildes e abertas a aprender, porque lá na frente, essas pessoas mais velhas que estão lhe acolhendo agora vai ser você, e você vai receber outras pessoas. Para terminar, Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte, versículos do 14 ao 16. Mateus 5, do 14 ao 16. Fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Uma coisa interessante na vida de Paulo Gustavo, e que assim não é uma coisa bonita, né? Muito pelo contrário, é algo que a Bíblia condena. Mas uma coisa que acontecia é que ele era homossexual. Ele era casado, né, com outro homem, tinha 2 filhos. E ele lutava pela causa social dele, né, pelo movimento LGBTQ+. E ele levantava essa bandeira e fazia movimentos e tudo mais, e ele sempre estava envolvido nessas coisas. E quando ele morreu, todo mundo postou fotos, né? Eu via muita coisa no Instagram o tempo todo. Ele era luz pra gente, né? Ele fazia diferença na nossa vida. E ele arrastou muitas pessoas assim, né? Muitas pessoas que defendiam a mesma coisa que ele. E isso é algo errado, isso não é bom, né? Então, porque nós que temos uma causa muito maior, nós que temos e somos a luz verdadeira, vamos ficar paradas, né? A gente precisa levantar a nossa bandeira de mulher cristã e levar esse exemplo para as outras pessoas. Nós somos capazes de influenciar as outras. Nós somos luz do mundo. Então, irmãs, vamos resplandecer a glória de Deus por meio das nossas ações. Para que quando a gente parta desse mundo e a esperança que a gente vá para uma vida melhor, as pessoas vejam que a gente era e é diferente, né? E que assim Deus possa ser glorificado por meio da nossa vida, por meio do nosso exemplo.